Boa noite. Nós aqui há uns anos juntámos para escrever um manifesto chamado Manifesto para uma Esquerda Livre. Faz 2 anos, acho eu. Lançámo-lo na quinta-feira da Espiga, que é um dia em que se distribui um ramo com 7 flores e cereais diferentes, uma folha de uma parreira, uma folha de vinha, uma violeta, trigo, e a papoila tem um significado que é fertilidade e generosidade. Quando lançámos esse manifesto, nós lançámos esse manifesto porque não queríamos formar um partido. Não queríamos ter de ser obrigados a formar um partido. Mas dizíamos uma coisa nesse manifesto. Apelávamos a todos os que se cansaram de esperar que não esperem mais. E essa é a mensagem que nós tivemos que levar a sério, porque a tínhamos escrito e tínhamos posto o nosso nome nela. Nós estávamos cansados de esperar e não podíamos esperar mais. Acontece que para deixar de esperar é preciso uma grande dose de coragem. Porque a coragem é o vínculo que une a memória à imaginação. Nós temos memória, nós lembramos do que este país foi, nós lembramos do que este país era, nós lembramos da pobreza, nós lembramos do que os nossos pais foram, do que os nossos avós foram. Lembramos até, às vezes sem nos lembrarmos explicitamente, mas temos debaixo da pele a lembrança do medo. Fomos um país que vivemos com medo durante demasiado tempo e agora vivemos com o mesmo durante demasiado tempo. Temos a memória também dos momentos de coragem deste país. A Primeira República, o 25 de Abril, e nos últimos anos aconteceu uma coisa trágica. Começaram a querer limpar-nos a memória. Aboliram o 5 de Outubro como feriado, aboliram o 1º de Dezembro como feriado, e isto, parecendo que não é coisa pouca. Significa que começaram a apagar a memória dos tempos, dos dias em que havia gente que tinha a coragem de arriscar a vida, de arriscar a segurança, de arriscar a liberdade para fazer progresso por este país. Nós hoje já não temos que arriscar a vida, não temos que arriscar a liberdade, não temos que arriscar a segurança. Agora, pelo menos. Portanto, é tempo de arriscarmos outras coisas. O sossego, a reputação, a tranquilidade, umas horas de sono, uns dias de trabalho, muitos, e começar a fazer não aquilo que é impossível. Porque eu disse isso na apresentação de candidatura, e que o LIVRE era o partido que fazia impossíveis, e é verdade. Recolhemos assinaturas em pouquíssimo tempo. Passámos à primeira no teste do Tribunal Constitucional, é algo que o nosso governo não pode dizer. E legalizámos este partido e fizemos coisas tão bizarras para esta campanha eleitoral, como o Ricardo lembrou, como fazer um programa a sério para as eleições europeias. E querer mudar a Europa com medidas muito concretas. E chamámos-lhe medidas, porque não são só propostas, porque não são só alternativas, são medidas. Medidas para mudar mesmo a Europa. E, portanto, fizemos o que então chamei de vários impossíveis. Mas, na verdade, não são impossíveis. Na verdade, são necessários. Nós somos um partido que faz o necessário. E como costuma dizer o Luís Inácio Lula da Silva, a primeira coisa que há a fazer em política é fazer o necessário. E, logo a seguir, fazer o possível. E quando damos por isso, aí é que já fizemos o impossível. Então, o que é que era necessário? Era necessário haver um partido de esquerda, de uma esquerda libertária. Fizemos. Era necessário haver um partido que desse voz autónoma à ecologia na política em Portugal. Fizemos. Era necessário haver um partido que, em relação à Europa, não fosse nem de um seguidismo acrítico, como temos sido nos últimos anos, e como são os partidos do chamado arco do poder ou da governação,
mas também não ser de um isolacionismo que basicamente passa a mensagem aos portugueses e às gerações futuras de que nós não sabemos jogar este jogo, não sabemos ganhar este jogo e, portanto, o melhor é voltarmos para o nosso cantinho. Portanto, era preciso um partido que fosse de um europeísmo exigente e crítico e que dissesse: daqui, de Portugal, podem muito bem partir as ideias que mudem a Europa. Um partido que claramente soubesse superar os debates e as controvérsias estéreis e dizer: é preciso fazer a democracia europeia. Nós não somos cidadãos de um país submetido e não somos cidadãos de uma União que não sabe para onde vai. Esse país e essa União somos nós. Era preciso fazer isto tudo, fizemos isto tudo. Era preciso fazer um partido que fizesse diferente dos outros. E, portanto, como era preciso fazer um partido que fizesse diferente dos outros, fizemos. Porque há 40 anos ganhámos a democracia, mas ela não ficou ali estática à espera que não lhe tocassem mais nem fizessem nada com ela. Fazer democracia é não só poder eleger, e temos sufrágio universal, mas é também poder ser eleito. E neste país havia uma injustiça política, uma desigualdade política crassa, que fazia com que 100% dos cidadãos com capacidade eleitoral podem eleger, ora bem, mas podem ser eleitos os que foram escolhidos pelas direções dos partidos e muitas vezes por 4 ou 5 pessoas, uma em cada partido. Ou seja, basicamente, uma democracia que é participada por uns quantos milhões de pessoas, mas que depois é feita na prática, no cotidiano, na legislação, na governação, por cerca de 500 pessoas escolhidas por 5. Era preciso dizer que agora isto já não nos serve e, portanto, fizemos um partido em que isto já não nos serve. Um dos nossos candidatos à Assembleia, o Eduardo Viana, gosta de usar uma frase de um arquiteto, o Buckminster Fuller, que diz: a maneira de algo como isto, não há nada mais revolucionário do que criar já as instituições do futuro e, criando as instituições do futuro, as que são agora do presente ficam rapidamente obsoletas. Portanto, era preciso fazer um partido que tornasse claro que a política portuguesa já é obsoleta e que a maneira de fazer política em Portugal já é obsoleta. E nada tão simples e necessário como fazê-lo. E demonstrar na prática, fazer a demonstração na prática, de que há outras maneiras de fazer política. E que essas maneiras têm mais abertura, mas têm mais credibilidade também. Porque esse era outro impossível. Não, as primárias não vão dar certo. Vai ser uma desgraça as primárias. Bem, as primárias podem ser feitas e bem feitas, e feitas de uma forma séria, e assim o foram. Os candidatos tiveram que responder a um questionário e dizer o que é que gostariam de fazer. O que é que poderiam fazer. E como é que o teriam que fazer. E esse questionário também tinha uma parte em que tinham que responder se havia conflitos de interesses na ação deles, se tinham alguma condenação por corrupção, abuso de poder, peculato, etc. Que invalidaria a candidatura no nosso Conselho de Jurisdição. E depois, com a leitura aturada de dezenas de pessoas, estes candidatos foram avalizados e tiveram uma primeira ordenação. E depois fomos a uma segunda fase de primárias, em que 6 pessoas que tinham ficado à frente tinham colhido mais avalizações, tiveram debates, esgrimiram ideias, não se conheciam, alguns até só se conheceram há poucos dias, e esses 6 candidatos, dizem a todos, a Palmira Silva, o Paulo Monteiro, a Ana Matos Pires, o Carlos Teixeira, a Luísa Alves e eu, submeterem-se ao voto dos nossos concidadãos que connosco partilham valores, princípios e ideais. E sem este processo não tinham aparecido candidatos tão bons quanto os que apareceram.
E estou certo que se o LIVRE continuar a crescer nas sondagens como está a crescer, e se as eleições, se calhar não fossem no domingo, mas um bocadinho mais à frente, não elegeríamos mas 2, ou 3, ou 4. Estou certo de uma coisa. Eu trabalhei 5 anos no Parlamento Europeu. Eu trabalhei muitas horas por dia e todos os dias. E seria um grupo parlamentar de luxo no Parlamento Europeu. Gostaria muito de ver este grupo parlamentar a trabalhar. E tenho a certeza que este método de fazer as coisas, se for bem feito, se for bem desempenhado, se não o deixarmos ser pervertido, e não o deixaremos ser pervertido, trará mais mérito, mais vozes novas, mais caras à política portuguesa. E aí, o partido do Rui Tavares é o partido do Rui Tavares, mas é o partido da Luísa Alves, é o partido do Carlos Teixeira, é o partido da Ana Matos Pires, da Palmeira Silva, do Paulo Monteiro, e é o partido de vossas Estes são os porquês de um partido. Mas nenhum partido se pode apresentar às eleições e dizer só o porquê. Um partido, quando se apresenta às eleições, tem que dizer o porquê, mas tem que dizer, acima de tudo, o para quê. E esse para quê está desde logo no nosso programa. Porque levamos muito a sério o Parlamento Europeu. Porque sabemos que o Parlamento Europeu já não é o Parlamento Europeu que finda agora o seu mandato, não é o Parlamento Europeu em que eu entrei. Este Parlamento Europeu, hoje em dia, 90% do seu trabalho é fazer lei europeia. Quando se faz lei europeia, é lei para 500 milhões de cidadãos. E cada palavra conta, cada vírgula conta. E se os cidadãos europeus demorarem muito tempo a perceber isto, há uns senhores que vocês podem ter a certeza que o percebem muito rapidamente. São os grandes lobistas, as grandes indústrias, a grande banca, a grande farmacêutica. Todos esses percebem muito rapidamente e já fizeram de Bruxelas a segunda capital do lobby no mundo e, se calhar, já é a primeira. O vácuo de poder cidadão, soberano, democrático é rapidamente preenchido por quem quer abusar desse poder, que é estar perante um mercado de 500 milhões de cidadãos. Mas o que tem sido usado na União Europeia para desregulamentar, para privatizar, para tirar o domínio democrático dos cidadãos, o mesmo enquadramento dos tratados pode ser usado para trazer para os cidadãos, para regulamentar, para fazer progresso. E é isso que temos no nosso programa, desde proibir os estágios não remunerados. A União tem competências nessa área, pode fazer uma emenda de um deputado ou de uma deputada do LIVRE numa diretiva ou num regulamento apresentado pela Comissão, pode fazer isso. Como pode determinar que a trabalho igual, mulheres e homens devem ter, evidentemente, salário igual. Como pode determinar que a água tem que estar sempre em gestão pública? Como pode determinar que devemos fazer uma Conferência Europeia de Devedores e Credores ou ter um mecanismo europeu de estabilidade inteiramente comunitarizado para não ser mais uma arma de chantagem só na mão de alguns países? Como pode, evidentemente, desde o início, e esses serão os primeiros passos do Parlamento Europeu, apresentar um relatório de iniciativa sobre universidades da União para avançarmos, para termos os futuros grandes polos de tecnologia, de investigação na Europa, começarmos a fazê-los e começarmos a fazê-los pelos países que mais sofreram com esta crise e que tiveram esta drenagem absurda de pessoas educadas, formadas, esta fuga de cérebros. Começar a atrair cérebros, não deixá-los fugir. Fazer, como dizia logo no primeiro encontro para uma esquerda livre, o António Pérez Metelo, fazer a transição de sermos só mão de obra para sermos também cérebros de obra neste país. Tudo isso pode ser feito, isso é parte do para quê de eleger deputados e deputadas do LIVRE. E há mais, muito mais para quês. Há um segundo para quê essencial. Se entender, a partir do domingo, que o LIVRE é a surpresa destas eleições, toda a gente entenderá que esta política em Portugal, que deixaram ir esvaziando, que
contribuíram para que se esvaziasse? Culpa de nós todos, culpa das nossas elites políticas, institucionais, às vezes jornalísticas também. Esta democracia que fomos deixando que se esvaziasse chega a uma encruzilhada. E essa encruzilhada é: ou ela se reforma civicamente pela grandeza dos ideais e dos valores e dos princípios de progresso, de justiça social, de democracia e de abertura, ou então entrará numa estrada de degradação, de recriminação, de rancores, de populismo e de demagogia. Essa é uma escolha muito clara para os próximos dias. Então, esse é também um para quê do livro. Sim, entender e criticar aquilo que temos, mas reformá-lo sempre com um enorme sentido de dever e de responsabilidade, de deixar melhor do que aquilo que encontramos. E é para isso que serve o livro, e é para isso que serve o voto no livro. Há outro para quê também. O Ricardo identificou muito bem. É aquele que faz com que 25% da população portuguesa, a que vota à esquerda, nunca se sente representada na governação. E esse é o outro grande defeito da nossa democracia. Todos temos os nossos representantes, às vezes os nossos autarcas, mas talvez 25% dos portugueses nunca se sentiram representados no governo do seu país. E estes são os portugueses que sentem, de uma forma mais profunda, mais intensa, a sua ligação ao 25 de Abril. Então, como é que pode ser isto? Que no país do regime do 25 de Abril, do qual nos sentimos tão próximos, do qual nos sentimos filhos, afinal, nos trata de uma forma que é tão madrasta, no fundo. E digo isto como metáfora, evidentemente. Ocorre que é preciso mudar isto também, é preciso tornar isto rapidamente obsoleto. E o livro tornará isto obsoleto com quanto mais força tiver a partir do dia 25 e a partir do dia 26 de maio. A ideia é a seguinte: fazer convergências à esquerda de governação. Falar com toda a gente a partir de dia 26 e dizer: estamos dispostos a cotejar os nossos programas, afinal a ver onde é que há diferenças tão enormes que não nos têm deixado fazer governação até agora. Não defendemos todos o ensino público, o Serviço Nacional de Saúde, a Segurança Social, não queremos manter a Segurança Social una e universal, ou seja, não privatizada, não partida ao meio, não descapitalizada. Não concordamos em defender a Constituição, não concordamos em defender as liberdades, direitos e garantias. Então, isto não é já um grande programa político? Então, porque é que não nos sentamos à mesa, em público, perante os nossos cidadãos, e porque é que não começamos a escrever o que nós chamamos um memorando de desenvolvimento? Onde é que o nosso país... Onde é que o nosso país deve estar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos? Porque, quando nós sabemos onde é que o nosso país vai estar, as pessoas não saem, querem voltar. As pessoas sabem porque é que pagam impostos. As pessoas sabem porque é que votam. As pessoas sabem em que é que votam. E sabem que aquilo em que votam é para ser cumprido. E é isso que nós podemos também começar a tornar realidade a partir de agora. Uma nova dinâmica, dando força ao livro, significa que estamos dispostos a fazer convergência para governação. E vamos fazer isso também tornando obsoleta a ideia de que à esquerda ou estão todos, ou então cada um inventa desculpa para não estar. O livro não inventa desculpas para não estar. O livro está. Está e diz... E diz: estamos prontos. Não sozinhos. Nós sozinhos não nos bastamos. Nós estamos prontos para, com muita outra gente, com muitos cidadãos de esquerda, de movimentos, de partidos, começar a fazer esse caminho. Mas quem não quiser vir agora, virá depois quando quiser.
Mas não estamos à espera e não inventamos pretextos nem pré-condições para deixar de fazer o que é absolutamente necessário. E esse é outro para quê. Meus caros amigos, é preciso votar no LIVRE para impedir, a partir de 2015, um governo PS, PSD, CDS. É preciso fazer o que já devia ter sido feito, que é um governo de centro-esquerda e de esquerda neste país. Porque para mudar as coisas é preciso maiorias nos parlamentos, é preciso governos, e isso também é preciso para mudar na própria Europa. Perguntem a um brasileiro e ele vos dirá, para mudar qualquer coisa, para ter uma mudança de progresso, há que eleger a maioria dos deputados, a maioria dos senadores, a maioria dos governadores, o Palácio do Planalto, e é preciso que o Supremo Tribunal também tenha uma interpretação mais progressista da Constituição. Isso é a mesma coisa de que vamos precisar na Europa. Eleger a maioria dos deputados já no domingo, ou durante esta semana, porque já se começa a votar em vários países. Uma maioria progressista de deputados no Parlamento Europeu. É preciso eleger a Comissão. E começamos por eleger o Presidente da Comissão, e o LIVRE orgulha-se de ter sido o partido que, não falando em causa própria, mas chamando a atenção dos portugueses para o que se estava a passar, disse: é preciso dar atenção a esta eleição, é preciso dar a legitimidade a esta eleição do Presidente da Comissão, porque quem daqueles candidatos, e nós apoiamos os candidatos progressistas, votaremos por um candidato progressista e por uma coligação progressista, seja ele Tsipras, Ska Keller, Bové ou Schulz, um desses candidatos terá o poder de fazer lei de iniciar lei para 500 milhões de cidadãos. E não o divide com mais ninguém. Nos Estados Unidos, o Presidente tem que dividir com o Congresso. Aqui, só a Comissão pode iniciar. Fará os orçamentos todos daqui até 2020. E ainda as perspectivas financeiras, que é o quadro para os orçamentos até 2027. E será o nosso principal interlocutor pós-Troika. Então, porquê é que não se dá atenção ao futuro? Porque é que tivemos uma campanha o tempo todo a falar ou do passado, ou das próximas 24 horas, ou a tentar ocupar os jornais das próximas 24 horas, expoliando os portugueses e as gerações futuras dos próximos 5 anos, daquilo que de facto deveríamos estar a discutir. Bem, votar no LIVRE é contribuir para que isto mude. Nós temos uma escolha muito clara. É a mesmocracia em que vive Portugal, não é? A ditadura do mesmo, os mesmos debates, as mesmas controvérsias fúteis, os mesmos atores, ou então votar para novos atores com mais qualidade, novo debate com mais conteúdo, voltar a dar significado às palavras, voltar a dar significado à palavra esquerda, voltar a dar significado à palavra democracia. Democracia significa que a maioria manda, é certo, mas também significa que a maioria muda, e a maioria tem que mudar neste país. E votar no LIVRE contribui para mudar disto para qualquer coisa de muito melhor, de muito diferente, de mais democrático, de mais aberto, de mais justo, de mais progressista, de mais libertário, de mais ecológico e com uma visão mais internacional, mais cosmopolita, mais moderna, mais cultivada. É para isto tudo que contribui votar no LIVRE. E agora, já desobedecendo à Marta, uma coisa que é sempre, dá sempre um certo prazer fazer. A Marta é a nossa responsável de campanha e mantém o relógio sempre muito afinado. E não só o relógio, mantém esta campanha a rodar. E nós fizemos uma campanha orçada em 20 mil euros, mas posso já dizer aqui que vamos gastar menos do que 20 mil euros. E sem um cêntimo de subvenção. Nós fizemos com os donativos de muitos de vocês que aí estão, há alguns que estão a ver por streaming, e o donativo mais frequente, se não me engano, era de 20 euros. Portanto, também aí provámos que é possível fazer de outra maneira. E uma coisa vos digo, porque é a altura de, depois do porquê e do para quê, começar a falar do como. Esta campanha arrisca-se a ter o maior rácio de eurogasto por voto depositado na urna da política portuguesa. Porque
já agora dizer-vos uma coisa sobre o como. O que nós temos de fazer em Portugal é passar do contra ao como. O contra é muito importante. O contra diz-nos aquilo que não queremos. E nós estamos contra o que temos agora. Estamos contra a Troika. Estamos contra uma Europa pouco democrática. Mas há uma responsabilidade com o contra. Em cada contra que a gente diz nas ruas, temos que trazer sempre com esse contra um como. E como é que vamos fazer? E então é preciso ver como é que vamos fazer. Como é que vamos fazer já nos próximos dias? Nós sabemos que o livro está em progressão. Nós sabemos que ainda há pouco tempo, muito pouca gente sabia do livro. E a grande incógnita é quanta gente sabe do livro. Agora, quanta gente sabe que existe este partido e quanta gente já sabe que ele funciona desta maneira. Não sabemos a resposta, mas eu tenho a certeza que a resposta que vocês vão dar a esta pergunta nos próximos dias é: no domingo tem que saber o dobro ou o triplo das pessoas que o livro existe. Porque cada vez que se alarga o círculo das pessoas que sabem que o livro existe e que, além disso, sabem como é que o livro faz primárias abertas e faz listas de uma maneira que mais nenhum outro partido faz em Portugal. Como é que o livro faz um programa e tem um programa nestas europeias. E o que é que o livro quer fazer no Parlamento Europeu. E o que é que o livro quer fazer na política portuguesa, desde já, a partir destas eleições. De cada vez que cresce esse círculo de gente que sabe do livro, cresce ainda mais do que é essa proporção, o número de gente que quer votar no livro. E isso aparece refletido nas sondagens. Porque primeiro não aparecíamos, depois aparecíamos com 0,8%, depois aparecíamos com 2% numa sondagem que foi fechada como sondagem na última segunda-feira. Ou seja, basicamente apanhou a primeira semana de campanha. E que não apanhou ainda a campanha no momento em que começámos a ter muita pedalada. Ou seja, no momento em que começámos a ter muitos apoios, no momento em que começámos a aparecer, em que toda a gente começou a reparar que havia algum partido que falava de Europa. Não fizemos só uma campanha com pouco dinheiro. E não só nisso ela foi diferente. Fizemos uma campanha em que não nos envolvemos numa única controvérsia artificial ou inflacionada. Falámos sempre... Fizemos uma campanha que não foi para os próximos 5 dias, foi para os próximos 5 anos e, se calhar, quando falamos de democracia europeia, para os próximos 50 anos. Fizemos uma campanha em que falámos sempre do que importa e em que demos conteúdo a cada palavra que utilizamos. Nunca dissemos uma palavra em que não acreditássemos. E isso é outra coisa do nosso como. E peço a vocês todos que nunca digamos uma palavra em que não acreditemos neste partido. Então fizemos essa campanha e estamos certos que essa campanha compensa. Compensa, desde logo, aqui. Porque sentimos que fizemos com dignidade e levaremos este partido com dignidade até à urna, porque acreditamos na democracia e mais, nós gostamos da democracia. Gostamos tanto da democracia que a usamos desde logo em casa primeiro. E depois levamos-la para a rua. E essa é a outra parte do como. É preciso levar este partido para a rua nos próximos dias. É preciso a ajuda de vocês todos e de muita gente que não está aqui. Com esta progressão, nós podemos ser a surpresa positiva nestas eleições. Nós podemos... Não. Nós vamos ser a surpresa positiva nestas eleições. E fazer campanha assim, também além de satisfazer aqui no coração, satisfaz aqui na cabeça. Porque as coisas começam a fazer sentido. Porque as peças do puzzle começam a encaixar. Porque se começa a perceber como é que se constrói uma maioria em Portugal. Como é que essa maioria pode ter um discurso na Europa que marca a agenda. Que diga que Portugal sabe pensar, sabe imaginar, sabe como sair deste presente europeu e falar com os nossos parceiros e dizer como é que as economias da Europa não precisam que uma ganhe para que uma ganhe e que as outras percam. Precisam de ser complementares. E quando apresentarmos um plano
que diga como é que elas podem ser complementares, que áreas de especialização é que podem ter, como é que se podem qualificar, como é que podem dar mais conteúdo também ao próprio trabalho. Porque é que em Portugal se trabalha tanto, se produz tão pouco? Porque é preciso que as pessoas se sintam implicadas no que fazem, porque é preciso que os trabalhadores estejam implicados no que fazem, porque é preciso dar força ao setor associativo, cooperativo e mutualista, porque é preciso injetar de conhecimento aquilo que se faz, ter, como diz muitas vezes o nosso número 3, o Carlos Teixeira, uma relação honesta com o conhecimento. Porque é preciso que se delibere em conjunto, que se delibere melhor o que é que queremos fazer. É preciso envolver as universidades, as autarquias, toda a gente. É preciso deixar de fazer o secretário-geral tem um problema, decidiu, comunicou ao partido, comunicou ao grupo parlamentar, o grupo parlamentar vota assim, senão não é escolhido para as listas nas próximas eleições, e os cidadãos aguentam. É preciso virar isto do avesso. É preciso começar a rejeitar as soluções impostas de fora para dentro e de cima para baixo e fazer de baixo para cima e de dentro para fora. Bem, e então este como será tanto mais forte quanto mais força tiver o livro. O livro, como eu já vos dizia, está em crescendo. Está numa progressão muitíssimo grande. E nós vamos acabar esta campanha mostrando que temos pedalada para mais. Vamos mostrar amanhã, quando descermos desde o Saldanha, do nosso único outdoor, até ao Caixo de Dré, junto ao Tejo, numa praça que se chama Europa. Teria sido fácil surfar a frustração das pessoas com a Europa. Teria sido a coisa mais fácil do mundo nesta campanha. Dizer, não, Europa, nós não gostamos disso. Não, nós somos deste continente e nós vamos mudar este continente. E, portanto, não escolhemos o caminho mais fácil. Temos orgulho em escolher o caminho difícil, se o caminho difícil for o certo. E for o caminho que traga mais mudança. É nisso que devemos pensar. É nisso, já agora digo-vos pessoalmente, é nisso que eu pensei durante os 5 anos no Parlamento Europeu e especialmente nos anos que foram muito difíceis. E é nisso que pensei também quando nos juntámos todos para fazer este partido. Qual é que é o caminho que pode ser mais difícil, mas aquele onde a nossa ação vale mais e muda mais. Essa é a minha Era certamente mais garantido de outra forma, mas é preciso recusar também aquele país em que a coisa mais fácil é dizer que se devia fazer qualquer coisa. Toda a gente nos dá palmadinhas nas costas, és um tipo muito bom, a crónica estava ótima, o comentário estava ótimo. E é preciso passar para o país em que, em vez de dizer que se devia fazer qualquer coisa, se faz qualquer coisa. E acreditem, é muito mais difícil. Há muito menos palmadinhas nas costas. E os apoios demoram muito mais a chegar. Mas esse é o nosso caminho daqui para a frente, se queremos recusar a ditadura do mesmo e do isto que já conhecemos. Agora, é verdade que somos maçaricos e é verdade que isto é um partido de nabos e de amadores, como nos lembraram algumas vezes, e que por ser de nabos e de amadores assim era muito difícil e não faríamos. E no entanto fizemos. Estamos a aprender. E um amigo que percebe destas coisas disse-me, com a progressão que o livro está a ter e com o entusiasmo que ele está a gerar e com os números que o livro está a ter e com aqueles que pode vir a ter no domingo, chegou à altura de dizer às pessoas que falta um bocadinho e que é preciso que toda a gente saia para a rua, que toda a gente fale com toda a gente que conhece, que toda a gente leve daqui folhetos e distribua às pessoas que conhece, que toda a gente leve orgulhosamente a papoila nos próximos dias, tirando no sábado, que é dia de reflexão, e que nós respeitamos. Podem ir fazer piqueniques e colher papoilas no campo. Não as colham porque uma coisa, elas não pedem licença para nascer e quando são colhidas morrem logo. Portanto, deixem-nas ser livres como elas são. E tenham em mente uma coisa. Quando fizemos o Manifesto para uma Esquerda Livre, citámos um verso do Rui Belo, que dizia: chegou o mês de maio
estava tudo florido e tudo era possível, era só querer. Nós, com provavelmente menos sentido poético do que o Rui Belo, vamos reatualizar este verso para os próximos dias. O mês de maio está aí. Nós fizemos este país e vimos que está tudo florido, tudo é possível, basta querer. E nós queremos muito, vamos fazer acontecer, vamos deixar de ter uma política em que a política é aquilo que nos acontece a nós, para passar a ter uma política que a política é aquilo que nós fazemos acontecer. Tenho a certeza que cada um de vocês vai dar o máximo hoje e amanhã, vai falar com o máximo de pessoas, vai mandar e-mails, vai fazer telefonemas, vai convencer, como às vezes eu vejo o Carlos na campanha, costuma ficar meia hora a falar com cada potencial eleitor, não distribui nos folhetos. Outros vão ser mais como a Jay, que está ali, não é? Que diz, vota livre! E vai dando a Jay, é brasileira. Ok? Vamos fazer cada um à nossa maneira, mas certamente nas pouco mais de 24 horas que restam, vamos dar tudo por tudo. E o mês de maio está aí, está tudo florido, tudo é possível, porque nós queremos.